Comentei com o Nunes que eu estava pretendendo participar de uma programação que acontece na segunda-feira à noite lá na cidade de Itajaí. Já inaugurou, eu vi que foi. Itajaí Balneário. É um negócio para empresários, mas que como eu sou um pastor empresário, a minha ideia não era só pensando em mim, era aprender para poder também passar para os discípulos, porque eu creio que vai se formar muitos empresários aqui entre nós, amém? Então eu penso nisso também. E eu ensino que a gente não pode parar de aprender, né? Embora que eu não parei de aprender. Eu estou lendo 2 livros, estou lendo a Bíblia, esse final de semana participei de um congresso. A gente não para nunca, né? Mas eu senti que eu deveria fazer isso, mas só que enquanto a gente tem esse compromisso aqui, eu não vou abrir mão. A prioridade para mim é aqui, né? E lá, se for da vontade de Deus realmente, ano que vem, porque agora é só ano que vem, né? Aí vai ficar para o ano que vem. O GPC. Mas até lá, muita coisa vai mudar, né? Então, nossa vida está na mão de Deus. Tá tudo certo. Escolhi uma música aqui. Ó, vou separar essa música aqui. A música mais das antigas, mas que é muito linda a letra dessa música. O pessoal que é das antigas vai lembrar e quem é novo pode ser que lembre também. Queridos, primeiramente, então, oficialmente, né, uma boa noite para vocês, né? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes, né, pela presença de cada um de vocês aqui. Né? Cada um aqui tem um valor imensurável, né, para Deus, né? E Deus, nesse tempo, se tem uma coisa que Deus está abrindo os meus olhos, nesse sentido realmente de poder realmente reconhecer o valor de cada um, né, e valorizar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas reconhecer o valor de cada um, né? Entender o quanto que cada um aqui é especial. Eu vinha conversando com o Steven que a classe pastoral, a maioria, uma grande parte, tem um problema com números, né? Essa questão de só valorizar quando a gente está num lugar onde tem muita gente, né? E Deus não é assim. Deus não existe isso para Deus, né? Se a gente tivesse aqui em 2 pessoas, eu já podia fazer uma célula de 2, né? Então, quero que vocês saibam disso, que nós estamos muito felizes mesmo, né, por cada um de vocês estar aqui. Tenho certeza que esse grupo vai dobrar de tamanho, vai multiplicar, vai chegar a hora que a gente vai formar aqui líderes, né, que vão ter condições de ter um grupo desse na sua casa, né, mas não só ter na sua casa, mas você mesmo tocar o grupo, né, você ter conteúdo para poder passar, né, porque nós queremos que esse é o grande sonho de Deus, né, de fazer de cada casa um grupo de estudo bíblico, uma célula, um grupo, uma família, né, um lar onde se anuncia o Evangelho. Já pensou se cada casa do Brasil tem um grupo que nem esse aqui, o Brasil está pego. O Brasil vai ser transformado, né? Por quê? Porque essa palavra ela é poderosa, né? Essa palavra ela liberta, ela cura, ela transforma. A palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela tem um poder sobrenatural. Ela tem poder de transformar qualquer pessoa. Não tem ninguém, pode ser viciado, pode ser traficante, pode ser jack estuprador, pode ser o que for, pode ser assassino, pode ser bandido, pode ser mentiroso também, pode ser qualquer coisa. Ela tem poder de transformar, né? Então, esse é um sonho de Deus, né? Nós cremos que pode se realizar, né? Cada casa transformar num ponto de pregação. Hoje esse ponto de pregação aqui em Canelinha, na casa do nosso irmão Nunes, né? Nós queremos agradecer mais uma vez, né, por ceder a casa dele. Isso implica numa batalha espiritual, né? Poder ceder uma casa. O inimigo com certeza não está muito contente com ele, mas Deus está muito feliz. Principalmente das 3 até as 6 da manhã. Já falou. Verdade. Não faz sentido o que nós falamos agora há pouco. Olha, o que nós começamos antes do Cristo chegar. Mas isso... Tu já sabes?
Não é só, mais ou menos. Mas isso não é só para quem cede a casa para algo como isso que acontece aqui, né? A pregação do Evangelho. Mas para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que decidiu seguir a Cristo, a partir do momento que você decidiu seguir Ele, aquele camarada lá, o capiroto, o capeta, o Satanás, que era teu amigo, agora se tornou teu inimigo. Né? Até quando a gente está em cima do muro, a gente está do lado dele. Quem está em cima do muro não está incomodando ele. Né? Do lado de lá, em cima do muro, está do lado dele. Agora atravessou o muro, aí deu B.O. Que agora você tem um inimigo. Né? E ele vem para roubar, matar, destruir, não está contente e vai tentar de alguma maneira tentar nos atingir. Né? Mas ninguém precisa ter medo quanto a isso, que maior é Deus que está conosco. Amém? Amém. Então vamos estar orando então. Tem uma mensagem para compartilhar com vocês, mas antes a gente vai estar adorando a Deus. Uma canção aqui que diz respeito à vinda de Jesus, o nosso Rei. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por mais essa segunda-feira que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos em Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está o tempo todo conosco. Tu és o nosso Deus, Emanuel, Pai. Nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. E nós queremos desde já declarar, Espírito Santo de Deus, toma o controle, assume a direção dessa célula e vem nessa noite mais uma vez ministrar os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma noite de cura, uma noite de transformação, uma noite de avivamento, de despertar do Senhor, de restauração para cada um de nós. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome da música é Vim para Adorar-te, tá? Tem alguém aqui que veio para adorar? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sendo Rei, mesmo sendo o Filho unigênito de Deus, mesmo sendo Deus, Tu não tivesse por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo Tu te esvaziaste, tomando a forma de servo, se fazendo como homem, e achado na qualidade de homem, foste obediente até a morte, e morte de cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por ter tomado o nosso lugar ali naquela cruz. Nós sabemos muito bem que quem merecia estar naquela cruz éramos nós, pecadores. Mas o Senhor escolheu tomar o nosso lugar, o Senhor escolheu morrer em nosso lugar. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós estivermos nessa terra, nós queremos nos gastar, Senhor. Nos gastar, te adorando, te glorificando, reconhecendo o Teu valor, a Tua grandeza, Senhor. Recebe o nosso louvor nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar mais uma vez. Aleluia. Separei uma outra música aqui. A letra dessa música ela fala: faz-me morrer para as coisas desse mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Sabe, queridos, quando nós não conhecemos a Jesus ainda, ou até mesmo quando nós esfriamos na nossa caminhada de fé, nós temos uma tendência
a superfaturar, supervalorizar as coisas dessa terra. E uma coisa que eu tenho ensinado, tudo que tem nessa terra Deus pode nos dar. Não tem nada que Ele não possa nos dar. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono das riquezas, Ele é o dono de todos os terrenos e todas as coisas que esse mundo tem. E se houver alguma coisa que Ele entender que nós precisamos ter, Ele vai nos dar. Principalmente se isso que Ele vai nos dar vai contribuir, né? Vai ajudar a contribuir com a expansão do reino dele aqui na terra. Porque tudo que Deus nos dá, recurso financeiro, tudo é com propósito, né? É para que a gente contribua com o reino dele. Deus não torna uma pessoa rica financeiramente só para ela. Eu vou ficar rico agora, os outros tudo se explodam, né? Não é assim, né? Deus abençoa financeiramente alguém. Nós acabamos de cantar uma música, né, que Jesus se fez pobre, né? E Ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico, a Bíblia diz. Então Ele quer fazer de nós, primeiramente, rico espiritualmente falando, né? Mas Ele pode também fazer rico em todos os sentidos, né? Mas o nosso coração nunca vai poder estar em nada do que dessa terra. Embora que Deus possa nos dar tudo, o tudo não pode roubar o nosso coração dele. E a letra dessa música fala sobre isso, né? Faz-me morrer para as coisas desse mundo, né? Tira o meu coração das coisas dessa terra. Isso não pode ser o mais importante. Isso não pode ser o meu objetivo final. Amém? Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
correr para as coisas deste mundo. Sim, Senhor, nos desintoxica, Senhor. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas e me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Sim, Senhor Jesus, leva-nos para esse lugar, ó Pai, que foi encontrado pelo salmista, Pai, que declarou que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Restaura em nós esse sentimento, Pai, que houve no coração de Davi, Pai, que disse uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa, para contemplar a tua formosura e aprender no seu santuário. Oh Pai, restaura, Pai, esse desejo, essa fome, essa sede de estar em tua presença, Senhor, de te querer mais do que qualquer outra coisa, de te querer mais do que o ouro, mais do que a prata, Senhor. Em nome de Jesus. Que esse sentimento não venha fugir dos nossos corações, Pai. Que o nosso principal tesouro seja sempre o Senhor, Pai. Porque está escrito: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Oh Pai, que o nosso coração esteja somente em Ti, Pai. Nós não queremos te negociar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, Pai. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glórias a Deus. A gente que está há mais tempo na caminhada, né? Nós sabemos perfeitamente. Vou mudar a maneira de falar. Nós conseguimos fazer algumas leituras, né? E uma das leituras que a gente consegue fazer é comparar. A gente tem a capacidade de comparar o momento que a igreja vive atualmente, o momento que a igreja já viveu no passado,
E a gente também tem a capacidade de perceber como que eu estou nesse cenário. Como está o Cristo de hoje, como foi o Cristo ontem, como foi o Cristo no dia que ele encontrou Jesus, como foi o Cristo 5 anos depois de encontrar Jesus, como foi o Cristo 10 anos depois, e como é o Cristo de hoje, né? E a gente consegue fazer essas leituras e fazer algumas comparações, né? E aí, tocando essa música, eu consigo me lembrar que eu cheguei a viver um momento na minha vida e quando alguém, por exemplo, adquiria um carro novo, um discípulo, por exemplo, vinha mostrar para mim, comprei esse carro novo aqui, a pessoa vinha na minha casa, feliz da vida para mostrar aquele carro novo, né? E eu tive a experiência, o sentimento de, já cheguei ao ponto de quase jogar um balde de água fria no cara, né? Porque, tipo, eu cheguei a estar num ponto na minha vida que aquele carro novo ali para mim não significava absolutamente nada, né? Apenas uma lata. Porque quando a gente realmente se encontra com Jesus e começa a perceber o valor dele, o quanto ele é importante, o quanto é incrível, maravilhoso a caminhada com Deus, estar com ele, tudo o restante perde o valor, né? Tudo que é patrimônio perde valor. Mas depois, com a maturidade, Deus vai nos ensinando, né, que nós não podemos desprezar essas coisas, né? Porque imagina que uma pessoa que adquiriu um carro novo, para ela aquilo tem muito valor, para ela aquilo tem muito significado, né? Aquilo muitas vezes representa dias, meses, anos de trabalho árduo, né? Então nós não podemos jamais, né, jogar um balde de água fria, né? Jamais desprezar aquela conquista, né? Mas o que eu quero me referir para vocês é que quando realmente a gente está com o coração incendiado de paixão por Jesus, tudo que é terreno passa a ocupar um valor secundário, né? Tem valor, mas passa a ter um valor secundário. Aquilo não é mais o ápice, aquilo não é mais o tudo, né? Porque a gente sabe que nada se compara a ele, né? Nada se compara a ele. Amém, queridos? Amém. Amém.